Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos também dar boas-vindas a todos que estão assistindo a gente pela internet. Sejam bem-vindos também. Tem alguém vindo pela primeira vez na nossa casa? Poxa, como é que é seu nome? Ana Carla. Seja muito bem-vinda. Você já conhece um pouquinho de espiritismo? Já, minha mãe é espírita e a minha melhor amiga ali é espírita. Então, bem-vinda ao seu novo lar, tá bom? Depois vem falar com a gente, queremos muito conhecer sobre você. Então, nós vamos começar a nossa noite com uma leitura do livro Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A gente pede desculpas porque a nossa tecnologia ainda está meio assim. Mas tudo bem, o que é importante é a mensagem, não é mesmo? Não são as imagens. E fala aqui: ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno educandário de amor, repetindo a lição quando erra, sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez de errado ou inicia uma nova experiência. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Então, a gente estava falando isso no grupo de estudo, não é mesmo? Da misericórdia do Pai, que nos oferece repetidas experiências para o nosso aprendizado. Tem sempre a meta de conquistar os valores morais, e não tem como terceirizar, olhar no outro lugar. É um trabalho, uma jornada de espírito imortal, de etapa por etapa. E o convite que ela vem nos relembrar é que a gente pode sim aprender através do amor. Quando a gente não aprende através do amor, aí sim a dor vem nos convocar que a lição precisa ser aprendida. Então, nesse convite de Joana de Ângeles, ela pede para a gente refletir no nosso caminho de evolução, lembrando sempre que tudo o que nos acontece é uma repetição de uma lição, que tem algo para a gente aprender. Quanto mais dispostos nós estivermos para aprender, em vez de fazer o caminho de ficar ansioso, de se desesperar, de se revoltar, mas quando a gente tem um olhar, o que essa experiência vem trazer para o meu aprendizado, fica mais fácil de aprender e talvez muitas dores podem ser evitadas. Então fica aqui o convite para esse trabalho, tá bom? E convido a todos para participarem dos estudos do Livro dos Espíritos, que tanto nos esclarece em situações assim, não é mesmo? Então agora convidamos a todos para se unirem em pensamento para que possamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão amado e querido, que vem trazer a sua doce e serena paz para cada um de nós nesse momento, através da benevolência dos bons espíritos que se aproximam de nós. Eles que nos acompanham já sabem das nossas necessidades, dos nossos pedidos silenciosos, já começando a nos atender com paz espiritual, podendo separar tudo que pode separar de miasmas e eliminar, já antecipando o trabalho da segunda parte. Eles vão nos ajudar a manter nossos corações serenos, a nossa mente aberta, para que as lições que vamos ouvir hoje possam ser significativas para esse caminhar evolutivo que estávamos falando, para que a gente possa aprender a caminhar com um pouco mais de serenidade na nossa vida. Em particular, pedimos aos mentores, principalmente o mentor da nossa querida Monique, que se aproxime dela, acalmando-a, inspirando-a, para que ela possa transmitir seus estudos da forma mais leve e alegre como ela é para todos nós. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão querido, que damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. E hoje a gente tem a nossa queridíssima Monique, que vem transmitir para nós os seus estudos deste mês que ela fez para a gente. Bem-vinda. Você põe para você? Boa noite, pessoal. Boa noite. Peraí, só um minuto, que tecnologia é uma coisa para forte.
Tô clicando, não tá indo não. Ok? Obrigada. Chegou. Então, novamente, boa noite. Já agradecendo desde já a oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco da nossa reflexão, do nosso estudo. Sendo muito sincero, o estudo da noite de hoje foi um processo bem pessoal meu, né? Sobre trabalho e serviço. Não tem PowerPoint para vocês verem o título. Esse é o título da nossa palestra, Trabalho e Serviço. E eu vim compartilhar com vocês. Espero que possa ajudar, né, contribuir tanto quanto contribuiu para mim, porque foi um grande aprendizado. Então, quando a gente olha no dicionário a palavra trabalho, o dicionário da língua portuguesa nos diz que trabalho é exercício de atividade humana, manual ou intelectual produtiva, esforço necessário para que uma tarefa seja realizada, produção, atividade profissional remunerada, emprego, profissão, obra realizada, fenômeno orgânico no interior dos tecidos, fadiga e etc. Porém, né, nesse movimento de trabalho, eu fiquei muito na dúvida num determinado momento recente, porque eu me via trabalhando com objetivos, mas não estava, sabe? Os objetivos estavam acontecendo, mas estava faltando algo nesse processo. E aí foi por isso que eu fui olhar dentro da doutrina, o que a doutrina me dizia. E quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, a gente vê que uma dessas leis é a lei do trabalho. E lá na pergunta 674, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E ali, nessa pergunta, é a primeira pergunta do capítulo. Quando eu vi essa parte, aumenta as suas necessidades e os seus prazeres, eu falei, tem alguma coisa aí. E aí eu continuei, né, lendo o capítulo, e a pergunta 676 vem dizendo: por que o trabalho é imposto ao homem? Já que é uma lei natural, então todos nós vamos estar sujeitos ao trabalho, né? Não importa, é uma lei de Deus, todos vamos ter que trabalhar de uma maneira ou de outra. E aí os espíritos respondem: é uma consequência de sua natureza corporal, é uma expiação. Quanto mais a gente vai lendo, a gente vai vendo que vai ficando bom o negócio, né? Se você já não estava se sentindo muito bem, querendo encontrar uma resposta, aí vai melhorando, para não dizer. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Aí já deu uma melhorada. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve o seu sustento, sua segurança e o seu bem-estar, senão ao seu trabalho e sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então, falei, bom, trabalho é uma lei natural, não tem como escapar,
E eu comecei a refletir nisso. Tudo dá trabalho, né? E fiquei pensando assim, em vários exemplos do trabalho financeiro, que é esse trabalho, né, que a gente tira a nossa subsistência, a nossa existência, a gente se mantém na sociedade, né? Pensei no trabalho que tudo dá na vida, né? Você vai querer aprender uma coisa, dá trabalho, tem que estudar, tem que procurar. Todo mundo tem algum trabalho. Hoje, provavelmente a maioria de nós, né, viemos para cá depois do trabalho e dá naquela correria do trânsito, das coisas, né? Então tudo dá um trabalho. E é uma expiação, ou seja, ninguém aqui escolheu. Mandaram a gente, encarnou, trabalhou. E o que é mais legal, que ainda melhora, tá, gente? Que mesmo a gente não tendo o fator físico, a gente tem inteligência. Porque não tem pra onde correr, gente. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas, né, os espíritos deixam bem claro, se a gente não trabalhasse, a gente continuaria na infância, na inteligência, né, infantil. Então, a gente precisa do trabalho pra gente aprender, pra gente melhorar, né, se esforçar para poder progredir. E aí você pensa, né, numa outra lei natural, que está mais adiante no Livro dos Espíritos, que a gente vai aprender da lei do progresso. Então, o trabalho, né, antecede o progresso. Então, a gente precisa do trabalho para aprender. E aí a gente vai continuando e chega na pergunta 678. Nos mundos aperfeiçoados, o homem está sempre submetido à necessidade de trabalho? Aí eu falei, bom, no mundo dos aperfeiçoados, provavelmente não, né? Aí você descobre que no plano espiritual também se trabalha. Aí deu aquela, né? Já fiz bastante. Não, gente, não funciona não. E aí os espíritos respondem, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, quanto menos trabalho é material. Então, quanto mais a gente evolui, menos necessidade material a gente tem, menos material trabalho. Mas não significa que não há trabalho. Vai mudar um pouco o tipo do trabalho, mas o trabalho vai continuar lá. A gente vai ter que continuar lidando. Aquela ideia do descanso em paz não funciona mais. Aquela ideia que a gente vê assim, né? Tô lá, tô bem, passeando assim, numa carruagem, paraíso, harpa. Também deixa embora, que não dá mais. Não dá nem para tentar mais se enganar. E eles ainda continuam dizendo, mas não creais com isso que o homem fica ilícito, em lugar de ser um benefício. Então, trabalhar é necessário, trabalhar é mandatório e a ociosidade, ficar sem fazer nada, é um suplício. E eu acho que tem muita gente aqui que às vezes quando fica assim um pouco sem fazer nada, fica meio entediado, né? Não sei vocês, mas eu sou daquela que tô sempre catando alguma coisa para fazer e depois reclamo que tô cansada, que fiz demais, é desse tipo. Tô fazendo nada, tô entediada, tô fazendo muito, tô cansada. Né? Básico assim, mas... E aí eu lembrei, falei, bom, Monique, trabalhar é necessário, trabalhar é primordial, tudo na vida necessita de trabalho, é lei natural, lei divina. E aí eu lembrei do livro, esse livrinho aqui, quem não tem, recomendo, tá? Esse livro aqui, Pensamento e Vida. Pensamento e Vida é uma cartilha, tá? É uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. É uma cartilha que o mundo espiritual prepara para os espíritos antes dele encarnar, da gente encarnar. E aí você vai, né, revisando aqui, você vai aprendendo vários tópicos. E um deles é a necessidade do trabalho. E nesse livro,
no Pensamento e Vida, no tópico trabalho, que é o número 7, já começa. Se nos propormos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam, ou seja, machucam. A ilusão da preguiça, né? Não vale, contudo, agir por agir. Então, no Pensamento e Vida, antes da gente encarnar, a gente já vai aprendendo, né? Já vem com a ideia que o trabalho, a gente tem que agarrar ele a cada dia. E a gente tem que começar a mudar essa percepção do esforço, né? De tudo assim, fica tudo sempre muito difícil, tudo dá trabalho, tudo é complicado, porque é necessário, porque se não fosse assim, a gente vai ficar na margem da inteligência limitada. Então, essa ideia de trabalho começou a mudar um pouco na minha mente, porque eu me vi várias vezes deixando de fazer coisas, porque a primeira ideia que falava, ai meu Deus, isso vai me dar um trabalhão. Ai, já não tenho o suficiente no meu prato. Quem não diz essas frases, vai me dar mais trabalho? Quanto mais eu faço, mais trabalho dá. E eu falei, gente, é assim. Trabalhar faz parte da necessidade de existir. Mas Emmanuel continua quando ele fala, não importa agir por agir. Porque não adianta, agora que eu sei de tudo isso, continuar só agindo, fazendo, então tá, é lei natural, é mandatório, eu vou fazer porque eu não tenho escolha, é assim que é. Não. Ele continua dizendo, além do trabalho, obrigação que nos remunera de pronto, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. Aí, de novo, servir. E aí eu comecei a olhar, servir. O que é bem esse servir? Né? Que a gente escuta tanto, a gente vê palestra, a gente lê, a gente vê trabalho, servir a Deus, servir a Jesus. E eu falei, aonde eu estou servindo na minha vida? Aonde está o serviço no meu dia a dia? Se não era agir por agir e eu tenho que abraçar o trabalho por alimento, ou seja, me alimentar dele, né? Aonde está esse servir? E aí Emmanuel ainda continua dizendo, há dois tipos de trabalho. O trabalho-ação, que transforma o ambiente, e o trabalho-serviço, que transforma o homem. Ou seja, o trabalho-ação. O trabalho realmente do dia a dia, o trabalho, né, que a gente faz, porque todos nós que trabalhamos estamos contribuindo de alguma maneira para a sociedade. Estamos, né, na lei do progresso. Quem lembra da palestra da Suzana, acho que 2 semanas atrás, eu não lembro, que ela mostrava a nossa evolução desde lá, quando a gente estava, né, fazendo instrumentozinho, e hoje, né, como o mundo progrediu intelectualmente, a gente tem a nossa tecnologia aí nos surpreendendo cada vez mais e beneficiando a ciência, beneficiando a saúde, né? Nos facilitando tanto no nosso dia a dia, mostrando novos caminhos, novas possibilidades. E tudo isso necessitou de trabalho, necessitou de pessoas que aprendam, pessoas que tenham ideias, pessoas que constroem. Mas isso então é um trabalho-ação, todos nós. Isso muda o nosso ambiente, né? Muda o nosso mundo, pouco a pouco. Mas o trabalho-serviço transforma o homem. E aí eu pensei,
Estou aqui trabalhando na minha transformação. Quem vem na Oficina da Virtude, aos sábados, sabe como é esse trabalho de reforma íntima que a gente faz. E agora ele diz o trabalho serviço. E aí ele ainda continua. Quanto mais nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Aí eu pensei também naqueles dias que eu vou pro meu trabalho. Gosto muito do que eu faço, mas tem dia que você não tá, né? Aquela beleza toda. E aí você vê o seu ambiente de trabalho, na sua casa também, com seus amigos, com seus vizinhos. E aí eu fiquei pensando, será que eu tô servindo? Eu só estou agindo por agir. E eu comecei a olhar todos esses cenários da minha vida. Porque se a ideia é transformar o homem, né, através do trabalho e serviço, eu comecei a olhar o que de repente precisaria ser, né, mudado. Aonde eu faria certas coisas de uma maneira diferente. E aí eu comecei a olhar nesse trabalhar por amor de servir. E ele vai dizendo, nos círculos mais elevados de espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende para o livre vontade. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais ele vai abraçando a ideia do trabalho e menos necessidade. Lembra do trabalho, que o trabalho é expiação? A gente não escolhe? E aí eu fiquei lembrando das obras, né, de André Luiz, quem já leu algum dos livros, né, do mundo espiritual, que os benfeitores, né, aqueles que estão sempre trabalhando, servir, eles têm até chances você vai ver em várias vezes, várias passagens que eles podem evoluir para os outros mundos e eles escolhem não, porque eles querem continuar aqui trabalhando com a gente, eles querem continuar ajudando, eles querem continuar servindo. E tudo isso de livre vontade. E essa palavra vontade é uma palavra que eu sempre olho para ela com um olhar especial, né? Porque praticamente para tudo a gente precisa de força de vontade, porque é muito fácil a gente desistir nos primeiros empecilhos ou quando a coisa não está fluindo da maneira que a gente acha que deve fluir. Então, toda vez que essa palavra vontade aparece, ela grita assim muito para mim, sabe? E eu fico olhando para ela e fico vendo, será que a minha vontade está ativa? Será que a minha vontade está forte para dar continuidade? E aí Emmanuel vai continuando dizendo, por isso nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia a espelhar-se por toda a parte. E nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, eu falei, vamos dar uma olhada na vontade, porque tem vontade também. A gente já vem meio que preparado, né? Já tem a cartilha, já vem os ensinamentos, mas no decorrer a gente vai se esquecendo um pouco, né? E aí, a vontade, Emmanuel diz, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a gente tem vários setores na nossa mente, mas quem governa, quem dirige, quem dita é a vontade, é a força da vontade. Nele dispomos do botão poderoso que decide movimento ou inércia da máquina. É aquele botãozinho que quando a gente aperta, a gente vai, se a gente não aperta, a gente fica, né? O botão, ele é bem específico, o botão poderoso, né? Pra gente ter uma ideia do valor da vontade.
Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, para o espírito se manter harmonizado, direcionado, organizado, vai depender muito da vontade dele de estar assim. Lógico, tudo é um processo, tudo é um trabalho, exige conhecimento, exige dedicação, mas primeiro de tudo, vai ter que desejar. E uma vez que deseje, vai ter que ter a ação desse botãozinho, dessa vontade, porque o desejo é uma coisa mais estática, a vontade tem uma ação, tem um movimento, é aquele que liga, que dá a ignição para a gente daí seguir para realizar esses desejos. E aí Emmanuel vai dizendo, boa vontade, porque tem a boa vontade e tem a má vontade. Quem é que nunca fez algo de má vontade? Não precisa falar, guarda para si, né? E aí tem a boa vontade. A boa vontade descobre o trabalho, ou seja, eu comecei indagando o trabalho e acabei descobrindo que através da minha boa vontade de entender um pouco mais desse movimento que eu estava, eu fui trabalhando, eu fui lendo, então eu descobri, né, o trabalho. Trabalho opera renovação, ou seja, cada vez que a gente trabalha, cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente move, a gente está sempre renovando, está sempre, né, a lei do progresso. Renovação encontra o bem, porque o que a gente não sabia ontem, a gente vai aprendendo, sabe hoje, e isso já melhora o que não estava tão bom ontem, e assim a gente vai progredindo. O bem revela o espírito de serviço, porque cada vez que a gente melhora, a gente tem mais boa vontade, aí a gente tem mais o intuito de trabalhar, e nesse trabalho a gente já vai querendo, né, no trabalho do bem, a gente já vai automaticamente servindo. O espírito de serviço alcança a compreensão. Aí eu tô nesse espírito de serviço, trabalhando, cheio de boa vontade, né? Ali determinada no caminho do bem. E aí eu começo a compreender melhor. De repente, aquele irmão, aquele amigo, aquela pessoa que não tá no mesmo rumo, o meu coração fica mais aberto, fica mais tolerante, né? Fica mais realmente compreensivo para as dificuldades, não só as minhas, mas também a de todos. A compreensão ganha humildade. Aí quanto mais a gente entende, quanto mais a gente compreende, a gente vai ficando mais humilde, porque o nosso orgulho vai perdendo espaço, porque agora não é mais só o que a gente quer, da maneira que a gente acha, da maneira que deve ser, porque a gente já compreende mais. A gente já compreende a dificuldade do outro, a limitação do outro, o momento do outro, a condição do outro. E aí o nosso orgulho vai ficando, né? Vai saindo um pouco de cena para dar espaço para o outro, e a gente vai ficando com isso, o quê? Famoso tão humilde. A humildade conquista o amor. E aí, nesse processo de humildade, as pessoas vão vendo, a gente vai amparando mais, cuidando mais, né? Ajudando. E aí a gente vai conquistando o amor. Porque quem é que não gosta de ser amparado? Quem é que não gosta de ser ajudado? E o amor gera renúncia, a tal da abnegação. Porque agora a gente ama um pouco mais hoje do que a gente já compreende. E a gente vai tirando um pouco nosso, né, do caminho para dar passagem ao outro. A gente vai ficando menos visível para dar espaço para o outro. A gente vai renunciando mais. A renúncia atinge a luz, a tal famosa abnegação que vai conquistando dos mundos superiores a iluminação, que vai dando a gente aquela força que a gente às vezes não sabe de onde vem, mas a gente está sendo guiado, a gente está sendo
iluminada e vai iluminando onde quer que a gente vá. E a luz realiza o aprimoramento próprio. E aí, sobre essa luz, um dia você se vê, você consegue olhar para você e você vai vendo como você estava antes e como você está no momento. E aí você vai vendo que nesse processo você foi aprimorando, você foi se melhorando, você foi se desenvolvendo. E o aprimoramento próprio nesse trabalho, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, propagando a nossa luz, santifica o homem. E o homem santificado converte o mundo para Deus. Ou seja, aí agora você vê que todo esse processo que teve trabalho, que teve mudança, que teve conquistas, que teve aprendizado, tá? Você chega a um ponto que você converte o mundo para Deus, porque agora é a vontade dele, né? Então, caminhando prudente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, todo esse processo que começou lá atrás, na boa vontade, naquele botãozinho poderoso, naquele intuito de fazer, porque agora a gente já decidiu que poderia ser feito, a gente já vê o trabalho, a gente faz todo esse percalço. Então, quando eu olho assim, eu vejo o caminho que eu tenho a seguir, mas a boa vontade eu já vejo que eu posso ter para começar todo esse processo. Então eu já fico mais feliz com isso, fui ficando mais otimista. E aí eu fiquei pensando, bom, boa vontade, vamos lá. Mas para ter boa vontade, a gente tem as nossas limitações e a gente tem as nossas dificuldades. E eu pensei, onde eu posso encontrar a minha inspiração para esse processo? E aí eu fui no livro Fonte Viva, e no Fonte Viva, no capítulo 163, o título é Aprendamos com Jesus. E nesse capítulo, logo assim no iniciozinho, né, na primeira frase é Aprendamos com o Cristo, né? E aí, logo depois, tem alguns exemplos e fala que é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. E a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando a execução. Então, no processo de ter boa vontade para começar a trabalhar com Jesus, a primeira coisa que tem que tirar da mente é a queixa, porque isso tira a dignidade do trabalho. E é impossível qualquer ação de conjunto, por mais boa vontade que eu tenha, se eu não tiver a tolerância. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Então, por mais que eu tenha boa vontade, eu quero trabalhar, eu quero servir, né? A gente precisa elevar o trabalho para que a tarefa nos ajude. É imprescindível nos disponhamos de ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. E aí isso me deu assim uma inspiração, porque quando ele fala que se a gente, né, que o orientador de todo o serviço nesse processo, né, de trabalhar, de servir, é sempre Jesus, só o fato, né, da gente ter oportunidade de algo fazer, de servir de alguma forma, isso já é um valioso prêmio. E aí,
quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, quantas ferramentas provavelmente eu já tenho e eu não tô vendo, porque a oportunidade está aparecendo. Quem lê o livro Nosso Lar, eu não me lembro se está no filme essa parte, mas quem lê o livro Nosso Lar, tem uma parte que fala, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, quando as coisas vão aparecendo pra gente, e aí a gente fica, nossa, isso vai dar um trabalho, não tenho competência, não tô pronta para isso. Aqui mesmo, vamos ler lá na frente, fazer uma abertura? Não posso. Vamos fazer uma palestra? Não é a minha praia, não tô para ficar do lado de lá. O serviço aparece quando a gente está pronto. Então, assim, me deu muita, e aí foi ficando no gás. Eu falei, não, isso aqui realmente, de repente a palestra vem. Olha ela aí. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Aquela boa vontade, aquela tolerância que a gente precisava para trabalhar em cooperação, sem a crítica, sem a queixa, né? Aí você pensa, Jesus está lá, o Senhor está tolerando você infinitamente. Vamos fazer a nossa parte. E ainda no livro Fonte Viva, capítulo 17, Cristo e Nós, Emmanuel ainda continua. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela. Apela, gente, Jesus apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade. Pai nosso, né? A gente já fala para Deus que seja feita a sua vontade, só que não, né? Dando-nos a perceber que a redenção precede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Jesus pode. O que Jesus quer, ele tem condição de fazer. Lembra que ele é o modelo, né? É o nosso modelo e guia, né? Aqui na Terra. Ele pode. E mesmo podendo, né? Sobre a permissão de Deus, do Pai, ele conta com a nossa colaboração ativa, mas dos corações de boa vontade, né? Ele apela, ele insiste, ele convida. Ele trouxe a Boa Nova, o Evangelho, já 2000 anos, convidando, insistindo, ensinando, confortando e contando com a nossa boa vontade. Então, se a gente estava trabalhando nossa boa vontade, porque a gente queria se elevar, a gente queria melhorar, a gente queria transformar, adivinha Jesus olhando pra gente, o que ele quer? E a Emmanuel ainda continua, amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver o seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, Jesus, com todo o seu amor maior, com toda a sua misericórdia, com toda a sua dedicação, esperando a nossa vontade para trabalhar no Evangelho, né? Ali está ele, nosso amigo celestial, nos apoiando, nos ajudando, nos guiando, nos ensinando. E aí me fez pensar naquela famosa pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
né? E eu pensando assim, vamos, tá, dá para ter benevolência para com todos? Ainda não dá. Sendo muito sincero, não dá, né? Indulgência para a perfeição dos outros? Também não tá dando, não. Perdão das ofensas? Já tá melhorando, porque já tô na boa vontade, já tô mais tolerante. Essa daí já tá melhorando. Mas essa aqui é a ideia, né? Porque Jesus, ninguém aqui veio pronto e não foi para vir pronto. Então, Jesus já olha pra gente tolerando as nossas necessidades, as nossas dificuldades e só esperando essa tentativa, essa busca do trabalho, essa tentativa de servir, essa tentativa de melhorar, né? E em João, capítulo 16, versículo 32, 33, né? Jesus diz: aproxima-se a hora, vocês, né, os apóstolos, serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vos tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E aí eu falei, nossa, Jesus falou que ele estará sozinho. Mas a gente nunca está sozinho. A gente sempre tem um auxílio, né, de Jesus. A gente sempre tem a gente que está aqui no Espiritismo, que é o Consolador prometido, que ele já dizia que traria o Consolador prometido. A gente já tem tanto aprendizado, tanta instrução. A gente vai ganhando ferramentas a cada palestra, a cada livro, a cada estudo, para entender um pouquinho melhor qual é realmente a nossa necessidade de espírito imortal. Olhar para a gente quando a gente faz, né? Começa nessa ideia do conhece-te a ti mesmo. Nas nossas dificuldades, quando a gente não sabe muito para onde ir e procura por consolo, procura por alívio. A gente, né, tem tanto para oferecer já. A gente tem tanto para dar. A cada coisinha, a cada migalhinha que a gente vai doando, que às vezes a gente acha que não é tanto, que não é tão bom, que não é o suficiente, ou que de repente não é nem necessário, que a gente vai vendo quando a gente vai servindo, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo uma pessoa que precisa, né? De repente a gente vai dando uma palavra, a gente vai dando sorriso, a gente vai dando uma gentileza. Kardec fala muito da doçura e da afabilidade no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente, só nesses gestos, isso já é um banquete, às vezes, para quem precisa. Então, assim, todos nós temos condição de servir de alguma maneira, né? E Jesus conta com isso. Então, toda aquela sensação de trabalho, de tudo ser muito complicado, de ser muito trabalhoso, que eu estava assim passando, eu fui vendo, eu falei, meu Deus, não, pelo contrário. Hoje em dia eu posso ser uma ferramenta, né? Eu já tenho ferramentas e eu posso ser ferramenta de serviço. Onde quer que eu vá, eu tenho como fazer algo. Jesus disse que ele ficaria sozinho, mas ele não estaria sozinho porque ele tinha o Pai. Eu não estou sozinha desde o momento que eu comecei a ver que
todos nós temos Jesus. A gente só precisa, né, ir até a Ele, porque Ele está sempre lá, esperando pela gente. Então, quando diz, né, que cristianismo significa Cristo em nós, eu penso, Cristo significa Cristo e nós, quer dizer, perdão, Cristo e nós, mas eu vejo assim que dá para ser não só Cristo e nós, mas como Paulo, né? Paulo disse em Gálatas, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, assim, eu tenho muita esperança, muita perspectiva que naquele processo que Emmanuel diz, que começa com a boa vontade, com o trabalho, com o serviço, com o aprendizado, se a gente enganjar dessa maneira, a gente vai chegar no momento que a gente não vai ser mais, né, Cristo em nós, e sim o Cristo que já vive na gente, nas nossas ações. Então, fica o convite para o trabalho, para o serviço, para a boa vontade, mas acima de tudo, com Jesus no coração, em todos os nossos momentos. Naqueles momentos que a gente não tem ânimo, naqueles momentos que a gente se sente cansado, naquele momento que a gente se sente perdido, porque Ele está só lá esperando a gente acessar, né, o amor e a misericórdia dele. É mais ou menos isso. Obrigada. E bom trabalho. Obrigada, querida Monique, pelas palavras que nos ensinaram. Bora trabalhar, bora servir, né? Então, vamos nos despedindo, quem está assistindo a gente pela internet. E nós vamos começar a segunda parte do nosso trabalho. Teve mais uma pessoa nova vindo, né? Seja muito bem-vindo. Como é que é seu nome? Roger. Roger, seja muito bem-vindo. Você conhece um pouquinho do Espiritismo? Eu frequentava no Brasil. Ah, então tá bom. Então você está familiarizado com o passe. Então tá bom.